pelúcia pra você brincar, ela não tá à venda pra você comprar. Não. Ele não é petisco pra você provar, ele não tá à venda pra você comprar. Não. Ela tá bem melhor sozinha no rolê, no lugar que é dela e longe de você. Me deixa ser selvagem. Me deixa ser selvagem. Me deixa ser selvagem. Ela não é pelúcia pra você brincar, ela não tá à venda pra você comprar. Não. Ele não é petisco pra você provar, ele não tá à venda pra você comprar. Não. Ela tá bem melhor sozinha no rolê, no lugar que é dela e longe de você. São animais, não mercadorias. Mande esse recado. Olá, pessoal, boa noite. Bom estar com vocês aqui. Eu, em nome do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco, quem estiver nos vendo agora, quem nos assistir depois. Espero que esse seja um momento importante da gente estar discutindo um assunto muito relevante, né? Nós escolhemos especialmente essa data, e também fizemos esse convite especial ao Maurício Forlani, que é gerente da WAP. Nós vamos ter aqui na próxima hora a oportunidade de conversar sobre um assunto muito importante, que é o comércio de animais silvestres pelo mundo, né? Vocês acabaram de assistir um vídeo de uma campanha que eles fizeram, um vídeo bastante instigador, numa linguagem bem atual, e também tem muitos detalhes que mais tarde o Maurício vai contar um pouquinho para nós, como é que foi a ideia, não só da campanha, mas da confecção desse trabalho. Bom, eu queria primeiro apresentar o Maurício para vocês. Ele é gerente da vida silvestre da Proteção Animal Mundial, ele é biólogo, mestre em zoologia pela USP, bacharel em ciências biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2005 e obteve o título de mestre em zoologia pela USP em 2011, onde ampliou seus conhecimentos com pesquisas voltadas à biodiversidade tropical. Participou de grupos de pesquisa nacional e internacional dedicados à fauna e conservação, e ao longo de sua carreira participou da elaboração de planos de manejo de unidades de conservação e na coordenação de projetos de licenciamento ambiental, análise de impacto, monitoramento ambiental em diversas regiões do Brasil. Em 2018, começou a integrar o time da Proteção Animal Mundial, e inicialmente como gerente de pesquisa, auxiliando na obtenção de evidências e elaboração de relatórios para subsidiar as campanhas da organização. Mais recentemente, se tornou gerente da vida silvestre, sendo responsável pela campanha nacional Animal Silvestre Não é Pet, que está diretamente ligado a esse vídeo que a gente acabou de assistir. Maurício, boa noite, seja bem-vindo e gratidão por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Vânia, obrigado ao Fórum pelo convite, é sempre um prazer. Acho que é a nossa primeira interação em público, mas nos bastidores aí a gente vem se comunicando bastante, né, Vânia? Sempre isso. O Fórum aí ajudando a gente. Essa ação aí do vídeo, quem conseguiu chegar no começo da live aí, quem pôde ver, assim, o Fórum foi um parceiraço na gente, principalmente na participação nossa em Brasília. Então, acho que essa live vem muito para celebrar um pouco, cada vez mais, esse nosso trabalho colaborativo, Vânia. Agradeço de verdade. E
Vamos discutir aí e trazer esse tema aí cada vez mais importante do que nunca, a gente pode dizer, né? Nesse ano de... Exatamente, mais importante do Nesse que ano nunca. trágico, mais importante do que nunca. Eu acho que esse momento é um momento importante, Maurício, porque a gente está conseguindo ter uma entidade que tem uma representatividade mundial, né? Vocês têm sedes em diferentes países do mundo e estão começando com esse trabalho agora, né, nesse momento, mas a questão de tratar a questão dos silvestres, como o silvestre não é pet, já é uma tradição antiga da entidade, né? E eu me lembro no passado, mesmo quando ela tinha outro nome, né, WSPA, muito trabalho foi feito nesse sentido. Eu, particularmente, participei da confecção de um vídeo que chama Silvestre Não é Pet. Então, para as pessoas que não conhecem, entrarem, né, no YouTube e procurar, para entender como essa demanda não é uma demanda de hoje, né, mas uma demanda que a gente vem discutindo ao longo do tempo. E, exatamente nesse momento, essa coalizão de entidades ambientalistas, entidades de proteção e defesa animal, entidades mundiais ou entidades locais, como o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que tem representatividade em 19 estados brasileiros, tem uma rede de afiliadas, né? Isso é muito importante porque mostra que nós temos um consenso da importância de discutir essa questão e lutar pelo fim do comércio de animais silvestres, não só no Brasil, mas no mundo todo. Maurício, conta para a gente um pouquinho, né, como é que nasceu essa demanda da gente lutar pela questão do fim do comércio dos animais silvestres, já que a gente está no século XXI. Fique à vontade. Bem, como você colocou, Vânia, esse é uma atividade, uma necessidade, né, de muitos anos atrás, né, não é um tema novo, infelizmente. O que se acontece é que hoje se tem novos elementos e novas evidências que só fortalecem o nosso discurso, né? Então, o comércio de animais silvestres, ele ocorre no Brasil, no mundo inteiro, né? Não adianta a gente achar que algum país é o país que realiza esse tipo de comércio, ele ocorre em todos os países, em todas as regiões. E é legal a gente colocar aqui, Vânia, quando a gente está falando aqui de comércio de animais silvestres, a gente está focando principalmente naquele comércio que não é essencial. Então, a gente não é nosso objetivo aqui entrar em mérito da subsistência de comunidades que moram isoladas, é o comércio desnecessário, né? E aí, o que é esse comércio, para a gente já falar logo e deixar as claras? A gente está falando aqui o comércio pet, o comércio de criação de animais para pele, né, para a indústria da moda, ou até mesmo para o que eles gostam de chamar, né, que os artefatos de moda, eles passam a ser derivados do consumo da carne, né, então se cria um animal silvestre, explora a carne, explora a pele. A gente está falando das atividades exploratórias de turismo, então muitas atividades de turismo ao redor do mundo exploram os animais, reproduzem os animais de uma maneira totalmente incoerente. A gente está falando das atividades de caça, a gente está falando do comércio que utiliza partes de animais em supostos medicamentos, né? Então eles chamam aquilo como uma medicina tradicional e aprisionam, e aí a gente pode detalhar um pouco alguns desses itens mais adiante, mas a gente está falando desse cenário, né? São atividades comerciais legalizadas, a gente não está falando de atividades legais, óbvio, a ilegalidade permeia em todas essas áreas, tá? A atividade de caça, ou seja, de você ir num ambiente natural, matar um animal, ela permeia em várias dessas atividades, né? Então, o tráfico tem um pouco de caça, só que sem a morte, obviamente, e os outros você já tem a morte do indivíduo. E isso acontece em uma escala cada vez maior, né? Então, o que a gente está vendo nos últimos anos é uma escala, de vez a gente voltar e diminuir e tentar acabar com isso, o que tem acontecido é justamente o contrário, né? É um aumento, né? Em alguns casos, assim, chega a ser surpreendente os números que a gente pode encontrar de animais sendo maltratados, criados em situações completamente que não respeitam nem um pouco o bem-estar dos animais, e com isso, obviamente, afeta a nossa condição, riscos da saúde pública, né, e todas essas consequências que a gente está sofrendo hoje em dia. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Maurício. Ao que você atribui, quando a gente olha uma série histórica, né,
ao que você atribui esse aumento desse comércio mundial em relação aos animais silvestres, levando em conta essas múltiplas interfaces, né, que um animal silvestre tem com diferentes práticas culturais em diferentes locais do mundo? O que você acha que contribui para que isso tenha um acréscimo? Porque a gente observa que em algumas outras práticas onde os animais, independente da espécie, estão envolvidos, a gente teve situações onde a gente começou a ver um declínio, né? Principalmente no começo desse século. E, subitamente, a gente começou a ver que as coisas começaram a subir. Por exemplo, o transporte marítimo de gado vivo foi assim. Nos silvestres, isso é uma coisa que veio agora, nesses últimos 10, 15 anos, ou ele vem subindo já anteriormente? E ao que a gente pode atribuir esse aumento? Eu acho que, assim, cada mercado desse, Vânia, ele vai ter um comportamento diferente, né? Obviamente. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo do mercado pet, tá, de animais silvestres, hoje você tem, com o advento da comunicação digital, ficou muito mais fácil de você comercializar os animais. E aí a gente pode estar falando do ilegal ou do legal. Né? Você tem uma plataforma online, você tem um grupo de WhatsApp, imagina, há 5 anos atrás não se vendia nada pelo WhatsApp. Né? Então, hoje você tem ferramentas e a tecnologia, ela possibilita essa troca de informação e isso favorece algumas atividades. Né? Quando você pensa, por exemplo, na atividade de medicina tradicional asiática que usa partes de animais, isso existe uma tendência de redução para alguns animais, então cada vez menos os ursos são utilizados nesse tipo de comércio, mas ao mesmo tempo você tem uma crescente de utilização de felinos, né? E aí a gente tem aí como os principais animais na exploração disso os leões e os tigres. Então são animais assim extremamente ameaçados, principalmente os tigres. Tem mais tigre em gaiola na China do que na natureza. E aí quando a gente fala da criação desses animais, a gente está falando de sabe quando a gente fala que criação de cachorro de raça é ruim, que é um corredor cheio de quadradinho com cachorros reproduzindo? É assim que é feito na China, por exemplo, para alguns criadores na China para tigres, né? Então, aí você tem uma crescente da demanda por esses animais para subsidiar o mercado chinês. E aí, isso tem refletido aonde? Com a expansão, por exemplo, do mercado chinês em outros países, se tem uma conexão, né, se facilita um canal, por exemplo, de exploração de outros felinos. E o que a gente tem visto é uma ampliação das apreensões na aduaneira brasileira de peças de onça que estavam indo ilegalmente, por exemplo, para a China. Então, você tem uma crescente desse mercado. Então, a gente poderia dizer, Maurício, que tem até nessas práticas da medicina tradicional, como eles chamam, medicina tradicional, né? Vamos falar assim, existe uma mudança cultural, por exemplo, durante um grande período foi feita a exploração de um animal, que você usou o exemplo do urso. E agora, mais recentemente, a gente tem exploração, diminuiu o urso e começou a aumentar a questão dos felinos, é isso? Eu não sei te dizer, eu não conseguiria te assumir aqui um número, sabe? Teve uma redução. É que os ursos já vêm sendo trabalhado há muito tempo, não só pela Proteção Animal Mundial, mas outras organizações também. E assim, é muito cruel mesmo, assim, né? Então, o sucesso de campanhas campanhas anteriores vem surgindo efeito e as fábricas vêm se fechando e vão se resgatando os animais e vão tirando os animais dessa situação. Tem uma coisa que acontece é que muito do que a gente fala aqui de comércio de silvestres, ele entra naquela questão de status, né? E aí pode ser desde a medicina até uma peça, né? Ou um status de eu ir beijar o golfinho em algum resort do Caribe, né? Então você tem isso como um status social. E aí e a questão cultural da nossa sociedade e do planeta em si, porque cada continente vai ter sua peculiaridade, mas ainda tem isso. Então essas mudanças, Vânia, a gente sabe que são mudanças que levam tempo, então é um trabalho árduo para a gente conseguir mudar um pouco, fazer um pouco essa mudança de chave na cabeça das pessoas, para que se mude. Fora isso, eu acho que tem um pouco de gestão pública também, que vem incentivando, ou que vem querendo que o lucro venha acima de qualquer custo.
Você também tem a ampliação da atividade humana em cima dos ambientes naturais também, que também favorece com que você, tem um ambiente natural, eu já vou extraindo, então você mantém aquele sistema de uso de matéria-prima, vamos dizer assim, constante, e aí a locomotiva da exploração dos animais silvestres, ela vem se mantendo, né? De vez a gente manter um sistema saudável com a premissa da preservação, o cenário é um pouco complicado. Se a gente for pegar o Brasil... Como é que a gente podia, Maurício, fazer esse recorte e trazer aqui para o Brasil? Quer dizer, quando você se envolveu nesse trabalho, né, quando veio uma demanda para vocês, olha, porque a gente discute, para quem, na verdade, nunca acompanhou, não sabe, né? Tanto a nossa entidade, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, como a WAP, trabalha com diferentes temas ligados à questão dos animais, em todas as áreas, né? Então, o que a gente observa é que, antigamente, o pessoal conhecia a proteção animal por trabalhar com cães e gatos. Primeiro cães, depois gatos. Lá atrás também teve alguma coisa a respeito dos equídeos, né? Mas a gente viu exatamente isso que o Maurício falou. Tudo passou a ter um valor de commodity. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Então, eu queria que você fizesse um pouquinho esse recorte em relação ao Brasil. Como é que isso veio parar aqui e como é que você enxerga isso nesse momento do Brasil? Sim. Então, o Brasil, ele tem, durante esse ano aí que a gente trabalhou muito nessa questão de trabalhar para que o fim do comércio seja pautado nas discussões e que os governos e os líderes do mundo focados no G20, né, que a campanha em si pautasse isso, a gente fez uma análise, por exemplo, da legislação brasileira quanto às diferentes atividades comerciais do Brasil. Se você for fazer uma análise simples, o Brasil ele é progressista em muitas agendas, até certo ponto. Então, se a gente for pensar atividade de turismo, de entretenimento, no Brasil é proibido, por exemplo, o aquário com shows de mamíferos aquáticos. Isso vários países ainda permitem isso e ainda caçam animais para colocar dentro de aquários. Isso é um ponto positivo, mas, ao mesmo tempo, você tem atividades sendo realizadas em Manaus que continuam tirando animais da natureza para as pessoas terem contato com os animais. Há alguns pesquisadores de cetáceos do Brasil que têm medo de que, nos próximos anos, se revertam, por exemplo, essa legislação e de que passem a liberar isso. Então, existe uma chance de retrocesso. A gente tem, por exemplo, as legislações de animais silvestres, como o PET, por exemplo. Então, você tinha um pool de espécies que eram permitidos até determinado ano, e hoje você tem, o que está acontecendo? A gestão da fauna silvestre passou a ser jurisdição do Estado, e você tem, por exemplo, 3 listas PETs estaduais no Brasil, que liberam aí, eu ainda estou para fazer essa conta, Vânia, mas eu acho que deve liberar aí mais de 1.000 espécies nativas para esse comércio. Né? Espécies que não tem como você... Tem espécie que está lá que você não tem como marcar, tem espécie que a ciência praticamente não conhece. Então, isso já vem o quê? É mais um indício de aumento e de ampliação. Né? E as atitudes do governo atual, da gestão atual, me trazem um pouco de preocupação em relação a isso, justamente por ter uma visão, talvez assim, do comércio e do ganho, acima de tudo, por cima de premissas de bem-estar animal. Não tem muito uma questão. A gente vê isso fica muito evidente quando a gente fala da questão de desmatamento e tal. Isso fica muito evidente nesse cenário. Mas se a gente for olhar outras agendas um pouco, vamos dizer assim, de menos mainstream, também de menos na midiática, essas ações também o governo também vem dando sinais de que não, vamos usar, vamos explorar, a gente é mega diverso, vamos explorar a nossa biodiversidade. Por que não explorar o que a gente tem, né? Então, é muito importante... Explorar, em geral, né, que as pessoas dizem, é sem critério. Por exemplo, a gente vê que tem pessoas que vão... Você falou dos golfinhos, né, na América Central, nos Estados Unidos, mas a gente tem na Amazônia, né, principalmente no estado do Amazonas, locais próximos a Manaus que as pessoas vão, descem na água, né, para poder ter o contato com o boto vem, as pessoas chamam, ele vem, as pessoas abraçam, as pessoas interagem, né?
Esses dias mesmo, né, Maurício, nós dois recebemos uma demanda de um museu que na propaganda mostra os animais na natureza, mas quando você entra, os animais estão num ambiente super empobrecido, né, do ponto de vista de recurso para a expressão do comportamento. Em geral, as pessoas sempre pensam, né, em animais de exposição, em zoológicos, em locais onde a gente vai ver grandes animais, né? Animais que a gente tem maior empatia, mas tem aqueles que a gente tem menor empatia. Então, sapos, muitas vezes tartarugas, muitas vezes cobras, uma quantidade enorme, vamos dizer assim, de répteis, que são animais que as pessoas nem imaginam, né, que são alvo do tráfico de forma muito grande, e o comércio ilegal, na verdade, que é o que tenta coibir o tráfico, já existem dados dizendo que isso não é verdade, né? Então, eu também queria que você comentasse isso um pouquinho, Maurício, que eu sei que você domina bem essa parte. A gente participou essa semana de uma palestra, né? E eu vi que Sim. você dialogou bastante com a pessoa, foi bem legal. Eu queria que você falasse um pouco disso aqui, sobre essa questão da legalidade e da ilegalidade. Então, por que mesmo o legal a gente tem que encerrar, a gente tem que evitar que aconteça? Eu vejo assim, Vânia, no cenário brasileiro, para mim, assim, a pior atividade comercial para a nossa fauna, sem dúvida, é o mercado pet, pelo tamanho, pelo número de animais que ela movimenta, e especificamente porque a gente tem um cenário de atividade ilegal dentro desse mercado, né, que realmente espantoso. Poucos países do mundo têm um desenho do tráfico como o Brasil tem, né? Então, é muito importante a gente trabalhar bastante essa agenda do por que a gente está trazendo esses animais para dentro da nossa casa, né? Por que a gente faz questão de querer aprisionar os animais? Ah, não, é cultural, é tradicional. Pô, é tradicional deixar o passarinho preso numa gaiola. Então, são vários elementos dessa agenda que a gente precisa trabalhar muito sério na nossa sociedade para a gente evitar problemas de saúde pública, problemas de bem-estar para os animais, né? E esse evento que a Vânia estava comentando era justamente um evento, acho que o público principal ali era veterinários, era sobre a determinação do que a gente chama aqui no Brasil de lista PET, né? E por que é importante ter uma lista PET e tal. Então, uma lista PET, ela vem para... o principal motivo de você ter uma lista PET, que seria o quê? Quais espécies podem ser comercializadas em determinado país. A principal função dela é para ela facilitar na fiscalização, para ela ter um ordenamento, para você evitar o abandono, para você evitar reações desnecessárias da sociedade. Então, você libera que se crie tigre como pet no Brasil, e aí, de repente, um monte de gente tem tigre, e de repente o pessoal começa a soltar tigre, porque quer devolver tigre. Você cria um problema. A gente já tem esse problema sem ter uma lista PET e tendo poucas espécies. E o que a gente percebe é que tem uma parte da sociedade que quer criar tudo a todo custo, sem avaliar várias questões que são importantes. Né? O risco para a biodiversidade, o risco para a nossa sociedade, o risco de saúde. Então, é muito importante a gente estar trabalhando isso, né, esses temas, e tentar conscientizar as pessoas e tentar fazer um diálogo com o governo para que o governo também enxergue que não adianta a gente querer abrir o mercado para comercializar os animais e, não, isso vai ser a solução para resolver o tráfico de animais. Né? Até hoje, não tem nenhum dado no Brasil e até outros países também que tem... que assim, o Brasil, como ele tem a biodiversidade no quintal, ele tem que ser comparado com países que também têm a biodiversidade no quintal. Não dá para comparar a ilegalidade do comércio pet do Brasil com o da Inglaterra, né? Porque aí você já envolve um tráfico internacional, é um outro processo, né? Mas a gente pode comparar com países da Indonésia, com países da Austrália, até com parcela dos animais da América do Norte. Mas o que a gente vê? Existe esse discurso, não, a criação vai ajudar no combate do tráfico, a criação vai salvar as espécies da extinção e tal. Só que o que acontece? Você tem aí da criação amadorista, que nunca teve nenhum problema. Se você quer ser um criador amador, você vai lá, faz, se registra, você tem até 100 animais, você pode ter, dependendo do tipo de espécie que você cria. São acho que 3 milhões de criadores de animais dentro desse sistema no Brasil, Vânia. E se eu te dizer que o bicho mais traficado no Brasil é um passarinho que está legalizado na criação amadorista.
Então, assim, eu não preciso nem comprar o passarinho, eu posso ganhar de alguém, porque criador amador não pode vender, em teoria, né? Então, e mesmo tendo mais de, sei lá, 400 mil canários da terra, o canário da terra continua sendo traficado. Então, esse discurso de que a criação comercial ela vai vir e vai acabar com o tráfico, eu não consigo enxergar nenhum dado do Brasil que sustente esse argumento, né? O que eu vejo é, se a gente seguir para uma lista PET que seja igual às listas estaduais, as listas estaduais são listas que a gente chama assim, lista negativa, você diz o que não pode. Então você pega uma família e fala assim, essa família não pode tal espécie, mas as outras todas podem. Então você libera coisas que você nem sabe que você está liberando, porque a diversidade de espécies que estão legalizadas para se criar, não se tem ideia. Então se legalizou criação comercial de espécies que nem tem demanda do mercado. E aí, o que vai acontecer com isso? Maurício, foi bom você tocar nesse assunto. Do que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, parece que existe uma questão assim, olha, posso estar enganada, mas eu vou te dizer até de quando a gente fez o outro vídeo, lá o Silvestre Não é Pet, no passado, e quando você ia conversar com as pessoas que tinham os animais silvestres, e aí tem vários, né? A gente via que as pessoas tinham um interesse pelo diferente, né? Eu quero porque esse é diferente, porque é um animal diferente. Eu tenho gato, eu tenho cachorro, mas eu queria um animal diferente. E aí tinha de tudo, né? Tinha lagarto, tinha cobra, tinha passeriforme, tinha psitacídeo, tinha tudo que a gente queria. E o que, na verdade, a gente vê é que as pessoas, quando enjoam desses animais, elas simplesmente largam esses animais em qualquer lugar, né? Recentemente, eu assisti um seminário onde se mostrava a quantidade de tartaruga tigre d'água que é normalmente jogada dentro do rio, né? Alguns tipos de lagartos também que as pessoas têm o hábito de criar, põe a privada, dá descarga e vai embora, então vai para dentro do rio. Aqui na cidade onde eu moro mesmo, alguns anos atrás, a gente começou a observar, elas eram já grandes, né? E elas andavam num trecho do rio. E isso começou a preocupar bastante, por quê? Porque a gente sabe que ia comprometer outros animais que usavam recursos que estavam ali disponíveis para sua alimentação, né? Então, Maurício, eu acho que seria bem interessante se você colocasse um pouco dessa questão dessas espécies de animais que são as mais comuns e que criam no imaginário das pessoas uma questão assim, que legal, vou ter um animal diferente. E isso muda ao longo do tempo, né? E aí cada vez a gente vai liberando mais. E aí chega nesse ponto, como você falou, não adianta, o animal está liberado, a pessoa pode criar, mas ela quer aquele da natureza, né? Ela quer tirar aquele que vem de fora, e às vezes é para outras práticas que não simplesmente para ter como um animal faz parte daquela rotina da vida dela. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Boa parte das pessoas no Brasil, né? A gente fez uma pesquisa há alguns anos atrás aí que demonstra assim, das pessoas que compram um silvestre como pet no Brasil, aproximadamente 45% delas compram por impulso. Então, o que é o impulso que a gente está dizendo aqui? É a pessoa que não sabe nada, basicamente, da espécie, olhou, achou bonito, é diferente, eu quero mostrar que eu tenho alguma coisa legal para os meus colegas, ou que seja o motivo dentro da cabeça da pessoa. E isso faz com que aconteça? A pessoa não entende nada daquele animal. Ela não sabe quais são as necessidades desse animal, ela não entende o que ela precisa fazer, qual que é o comportamento desse animal. E isso, obviamente, vai gerar o que nessa pessoa? Frustração. Né? Esses animais que são diferentes, eles não têm aquela reação do cachorro, né? O nosso convívio com o cachorro, ele já é meio que natural. Você vê um cachorro na rua que você nunca viu, você se interage com ele de uma forma natural, do seu comportamento, assim como o do cachorro. Então, é muito comum, por exemplo, répteis são animais muito pouco compreendidos. Né? A própria ciência não entende muitas das questões as necessidades dos répteis. E são animais, é um mercado gigantesco fora do Brasil. O Brasil ainda tem um mercado um pouco mais limitado, mas ainda assim tem uma tendência de expansão. Mas, e aí o que acontece? As pessoas se limitam a achar que aquele animal, não, ele pode ficar, é simples de cuidar. E aí vai acontecer o quê? O animal, tipo tartaruga, é muito comum. O jabuti é extremamente devolvido no CETAS, mano. Tem vários jabutis devolvidos no CETAS. E aí sabe qual que é o engraçado? O jabuti é um dos animais mais vendidos no Brasil, legalmente.
é o animal mais exportado do Brasil. Mais de 8 mil jabutis são exportados para principalmente países da Ásia, né? Então, assim, o Maurício, animal deixa eu perguntar uma coisa bem importante para você sobre isso. Só faz um parênteses assim, desculpa, mas eu queria que você não, falasse, quando a gente fala de exportar, os protocolos sanitários existem para cada uma das espécies para a gente evitar que esses animais possam transportar agentes patogênicos para outros locais? bem importante essa sua pergunta, Vânia, bem importante. Porque que acontece? Se você for olhar, não existe um protocolo por espécie, na verdade. Existe um grande protocolo, tem o protocolo do MAPA, da Anvisa, tem alguns órgãos federais, eles têm os seus protocolos. Mas, como o MAPA, ele visa as doenças que acometem as aves de produção, pensando nas aves, né, ou os animais de produção, o que acontece? Você não tem uma gama de possibilidades de patógenos que são feitos testes para importação ou exportação. E aí eu estou falando mais da importação, que seria o problema nosso de estar recebendo animais de fora, né? O Brasil recebe aí, em média, aí, mais de 10 mil animais silvestres por ano, né, vindo de fora. Aí são, acho que nos últimos 5 anos, aí foram quase 50, 60 mil animais vindo, majoritariamente mercado pet, majoritariamente aves. A gente importa ainda muitas aves de vários países, países da Europa, países da Ásia. E esses protocolos, eles não são muito... a gente tem alguns protocolos, mas, por exemplo, eu sou um criador, eu importei um monte de ave. Sabe quem faz a quarentena da minha ave? Eu faço a quarentena da minha ave. Será que se eu investir, sei lá quantos mil para comprar um monte de ave, chegou meio doentinha, se eu vou avisar o órgão nacional, olha, chegou alguma ave minha que está meio doente, vamos sacrificar? Não vou. E aí, o que aconteceu, Vânia? A gente já tem evidências claras hoje no Brasil que o mercado de animais silvestres, especificamente o PET, ele conseguiu introduzir no Brasil patógenos que não pertenciam, que não ocorriam no Brasil. E o que vai acontecer com isso? E já se sabe se provavelmente que algumas espécies soltas na natureza já estão sendo infectadas por esses patógenos. E aí eu estou falando de 2 doenças específicas, que é o cercovírus, que acomete basicamente os psitacídeos, né, as araras, papagaios, periquitos, chamada, acho que pelos veterinários, aí, doença do bico das penas. Então, o bicho começa a perder todas as penas, o bico vai meio que se desfazendo, então é uma morte bem lenta e dolorosa para os animais. E o que acontece? Na verdade, vai agir na destruição da queratina, né? E aí o bico, que tem bastante estrutura mais rígida, e a pena, onde tem uma estrutura rígida, vai fazendo com que entre num processo de decomposição, vamos dizer assim, de degradação, de destruição. E aí o animal morre lentamente, como você falou, né? Então, o que acontece? E aí você liberando a entrada desses animais sem uma preocupação sobre esse tipo de doença, provavelmente isso vai talvez acabar com vai gerar a extinção de algumas espécies ou algumas populações de psitacídeos no Brasil, né? Então, assim, já foram fechados criadouros com vários exemplares com esse tipo de doença, né? A gente fez um teste junto com os CETAS de Minas Gerais no ano passado. A gente pegou a apreensão e a gente fez testes de psitacose, que é uma zoonose que os psitacídeos podem transmitir para os humanos, né? Que pode ser até fatal. E aí a gente testou psitacose e testou cercovírus. E aí deu, se eu não me engano, dentro do pool lá de amostras que a gente fez, deu 2 positivos de cercovírus, né? Então, ou seja, isso aí está circulando, né? Então, é mais uma evidência de que e aí a psitacose, aí no caso, deu uma taxa aí de 45%, 50% de positivo. Então, é muito importante, assim, as questões sanitárias... O que é importante a gente entender? Que a gente está falando de doenças como a psitacose, a ornitose, que são doenças que oferecem risco para o ser humano também, tá? Então, quando a gente fala assim, teve o coronavírus, não sei o quê, muitas vezes a gente já teve outras doenças que vieram de caráter zoonótico, mas que conseguiram ser controladas, porque existia já conhecimento a respeito, mas a intensidade com que o ser humano tem retirado os animais da natureza, submetido esses animais a um grau de estresse,
destruído a natureza. Como é que destrói a natureza? Fazendo ocupação irregular, cortando árvore, acabando com as áreas de proteção dos rios, né, as áreas de APP, fazendo reflorestamento de espécies exóticas, né, plantando qualquer coisa, achando que está tudo bem. Tudo isso vai formando assim uma pilha de fatores que, quando chega num determinado ponto, não sustenta mais, cai e entra na situação que a gente está vivendo agora. Só para a gente não deixar passar, Maurício, já existe pesquisadores no Brasil que mostram uma quantidade de uma centena de doenças que foram encontradas em animais silvestres, que as pessoas não sabem ainda direito nem o que é, e que são doenças que provavelmente têm um potencial zoonótico, justamente por quê? Porque nós, humanos, nos expomos e queremos os animais silvestres por motivos muito fúteis, né? Antigamente, a gente até entende, por exemplo, que tinha que ter um parque, um centro de exposição, um zoológico, as pessoas tinham coleção de animal, mas era um outro tempo, uma outra cultura, uma outra quantidade de recursos. Como o Maurício falou, a tecnologia nos favoreceu. Nos favoreceu para quê? Para que a gente não precise disso, porque tem informação, tem acesso, tem documentários, tem tudo. E o que é importante a informação? Entender que animais que não passaram por um processo de domesticação que não é de um dia para o outro. Ninguém domestica um bicho de um dia para o outro. São centenas de anos, milhares de anos para a gente ter um processo de domesticação, como aconteceu com os animais que vivem perto da gente, em especial os cães e os gatos, que esses sim podem ser animais de estimação e cuidados adequadamente. Então, para a gente ver que uma coisa não é separada da outra. Né? Então, quando a gente fala, a pessoa quer ter um animal silvestre porque ela acha lindo, olha o tamanho da futilidade e olha o risco que ela está trazendo para ela, para a família dela, para a comunidade onde ela vive, com quem vai interagir com esse animal, né? E isso muitas vezes passa a ser uma coisa instigada, como o Maurício falou. O que mais se importa no Brasil são passeriformes, vamos dizer assim, vamos colocar desse jeito, passeriformes, aves maiores, tal. Se não tem um controle sanitário, antigamente a gente tinha as estações de quarentenário. Cadê os quarentenários hoje? Não existem mais, né? Os quarentenários hoje se prestam para outros animais quando se faz quarentenário. E como o Maurício disse, se a pessoa quarentenário só no Brasil, não morrer, a gente nem fica sabendo do que morreu. Desculpa, Maurício. Não, acho que tem, se não me engano, tem um quarentenário no Brasil que fica, se não me engano, em Cananéia, ou aqui no sul, no litoral sul de São Paulo. Cananéia. Tem uma coisa interessante nisso que você colocou, Vânia, sobre o processo de domesticação, né? Tal. E aí eu escuto muito do pessoal muito pró criação de animais silvestres dizer: não, se a gente não começar agora, a gente não domestifica nunca, não vai domesticar esses animais nunca. O ponto é que nem todo animal é passível de domesticação. Se todo animal fosse passível de domesticação, a gente não teria só o pool de animais domesticados hoje em dia. O homem já teria domesticado vários. Então, tem várias plantas que também não são muito fáceis de se domesticar. Então, a nossa evolução já selecionou várias das espécies que são fáceis e foram favoráveis à domesticação. Então, não adianta a gente achar que basta eu começar a criar o animal preso fora do ambiente dele, que isso vai ser o suficiente para eu domesticar esse animal, né? E, na verdade, não é bem isso que acontece. Então, as pessoas... e acho que fora esse ponto, Vânia, da nossa saúde, o que eu percebo em várias discussões e tal, eu tive há pouco tempo numa mesa redonda, num debate de alguma universidade aqui de São Paulo, de medicina veterinária também, que é um público bem legal de discutir, porque ele é bem antagônico, assim, tem muita gente que é muito pró-pet, tem gente que é contra, ou que é super a favor da exploração animal, e tem gente que é contra, então é um lugar bem interessante de discutir. E aí era uma mesa redonda, animal silvestre é ou não é pet? Então tinha uma pessoa do governo do estado, e tinham pessoas que eram a favor. E nesse debate, a sensação que eu tenho é que, assim, a gente pode discutir lá o quanto for, mas, assim, quantas pessoas estão olhando para os animais? Isso que sabe, foi uma sensação que eu tive, e uma moça, uma colega que trabalha comigo também, que estava lá nessa reunião, ela falou: eu fiquei chocada, ninguém pensa nos animais. Porque, no fundo, Vânia, é isso.
Sabe assim, ah, eu quero ter o bicho. Beleza, você quer ter o bicho, tá? O que, que você vai fazer para esse bicho? Qual é a condição que você vai dar para esse animal? Sabe? Ah, eu quero ter uma lontra. Na Ásia, por exemplo, se colocou na cabeça das pessoas que lontra pode ser um pet. E aí eu quero ter uma lontra. Cara, o que, que você faz com a lontra? Ah, eu boto ela na banheira da minha casa. Pô, cara. Entende? Então, assim, você minimiza a vida desse animal para que ela se encaixe dentro do que você tem de vida. Né? E coitado desse animal, coitado dos milhões de outros animais que estão dentro desses sistemas de criação que exploram os animais de uma forma, assim, é absurdo. Eu já fui em criador comercial de aves no Brasil, já fui em vários, na verdade. Assim, aquela questão da mentalidade da pessoa. O cara não acha que ele está fazendo mal, ele acha que ele está fazendo um belo trabalho, os animais estão super bens e tal. E aí tem recintos que são bonitos, que tem enriquecimento ambiental. Aí você chega em alguns grupos, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo que é um psitacídeo pequenininho que chama Marianinha. Era o principal animal que ele vendia para uma grande rede de pet shop no Brasil. Cara, Vânia, era uma sala, ele tinha outras espécies que eram bonitas, que tinham vários recintos lindos. Quando chegou nesse departamento do criador do cara, era assim, eram gaiolas minúsculas, a maioria tinha um puleiro só, era um barulho infernal, porque era uma sala de azulejo, e pistacídeo faz aquele barulho o tempo inteiro. E era assim, e aí ele falou assim para mim, não, esse bicho se reproduz, é só assim. Aí eu falei, será que se botar ele num lugar com uma árvore, com um oco de bambu, com um oco de palmeira, ele não vai reproduzir, né? Ele só se reproduz assim, confinado, desse jeito. Então, assim, não é, sabe, você tem todo o processo que o animal passa, sabe? Os pais também estão ali sofrendo. E aí, Vânia, uma questão que eu acho assim que é muito falho da nossa gestão pública quanto a lidar com os animais silvestres, e aí eu não estou falando do mercado pet, eu estou falando de todo o sistema que comoditiza os animais silvestres no Brasil, existe uma lacuna gigantesca de bem-estar animal dentro desse sistema. O MAPA, que trabalha com os animais de produção, eles têm, pelo menos, secretarias, eles têm especialistas de bem-estar animal. Quando você vai para o departamento de meio ambiente, nem todo mundo sabe o que é bem-estar animal. Então, assim, você tem lá criações que são permitidas que não tem, assim, um mínimo de bem-estar animal. Alguém já viu uma criação de jacaré? Vai olhar o que é uma criação de jacaré. Não tem como dizer que aquilo não tem enriquecimento, não tem nada, assim, não tem. Se você usar as 5 liberdades, que seria a forma mais simples e basal da gente avaliar alguma coisa de bem-estar ali naquela situação, você já vai ver que passa longe, sabe? Então, assim, além da gente estar exposto. Tem uma questão importante da gente falar sobre isso, eu te agradeço por ter tocado nesse assunto. No Brasil, do mesmo jeito que no passado ficava bonito escrever desenvolvimento sustentável em tudo que qualquer empresa produzia, ela dizia que tinha desenvolvimento sustentável, agora a gente diz que tem bem-estar animal, não importando que isso seja. Porque como são expressões que induzem você a ter pensamentos bons, né, pensamentos corretos, de coisas feitas da forma correta, tudo bem. Então, se está escrito ali, tudo certo. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, embora o que a gente vê em relação aos órgãos nacionais usando esse termo também é um absurdo, porque há 2, 3 anos atrás, acho que quase já 3 anos atrás, a gente viu o Ministério da Agricultura e Pecuária publicar um manual para a criação de galos combatentes e dizer que estava certo. A gente também viu o Ministério da Agricultura endossar um manual que é apoiado hoje em dia por eles, sobre vaquejadas, que foi produzido por uma associação de vaquejada. Então, veja bem, o que a gente tem que entender? Que o termo bem-estar animal não pode ser usado dessa forma. Não pode. E o que está acontecendo é que isso tem sido uma tarja para fechar os olhos das pessoas e achar que está tudo bem. E isso está se multiplicando, já chegando nos silvestres, como você falou, né? Então, a gente precisa ter bastante atenção, e eu acho que essa sua campanha ela é muito importante, muito interessante. E eu queria pedir para a Luana, se você poderia passar para nós o vídeo de novo, né, Maurício? Para que, na verdade, a gente pudesse entrar na discussão sobre a campanha, tá? Vamos lá? Se deixar eu e você aqui, vamos Tá ficar me falando ouvindo, disso Luana? até amanhã.
pelo se é pra você brincar, ela não tá à venda pra você comprar. Não, não. Ele não é petisco pra você provar, ele não tá à venda pra você comprar. Não, não. Ela tá bem melhor sozinha no rolê, no lugar que ela ir longe de você. Me deixa ser selvagem, selvagem. Me deixa ser selvagem, selvagem. Me deixa ser selvagem. Ela não é pelo se é pra você brincar, ela não tá à venda pra você comprar. Não, não. Ele não é petisco pra você provar, ele não tá à venda pra você comprar. Não, não. Ela tá bem melhor sozinha no rolê, no lugar que é dela ir longe de você. São animais, não mercadorias. Mande esse recado. Muito bom, né, Maurício? Quanto mais eu vejo, mais eu gosto dessa campanha. Ficou muito legal, muito bem feita. Conta pra gente um pouquinho, Maurício, como é que nasceu a ideia dessa campanha? De onde vieram todas essas ilustrações, né, para fazer essas projeções tão incríveis que vocês fizeram aí? Então, Vânia, essa campanha é a campanha Me Deixa Ser Selvagem, foi até o nome da nossa live, né? E essa campanha, infelizmente, ela surgiu... Essa campanha, infelizmente, ela surgiu em decorrência da pandemia do Covid, né? Então, quando estourou a pandemia e essa origem com a exploração dos animais silvestres, a organização pensou, cara, é a hora da gente ser bem ambicioso e pautar o fim do comércio mundial de animais silvestres, assim como outras organizações também fizeram. Então, não é só a Proteção Animal Mundial que tem uma campanha nesse sentido. E aí cada campanha tem a sua peculiaridade, e aí dentro desse cenário, a gente sabe que, assim, para a gente trazer essa segurança para a nossa saúde, para evitar futuras pandemias, e ao mesmo tempo ajudar milhões de animais, não adianta ser uma campanha nacional, né? Não adianta ser uma campanha de um país, tem que ser uma campanha global. Então a gente puxou essa campanha global, e aí qual que foi o fórum, qual que foi a ideia, né, para a gente... Como é que a gente vai pautar isso? Quem que a gente vai focar os nossos esforços, né? E aí, com o desastre econômico aí no mundo inteiro, pelo que eu entendi hoje, lendo umas notícias aí, o único país que teve crescimento aí foi a China. Então, a questão econômica bateu muito, claro, e a gente sabe que quando a gente vai falar com o governo, com líderes, a questão econômica é um driver importante, né? É uma via importante de diálogo. Se eu chegar lá e falar assim, vamos salvar os animais, os bichinhos não podem sofrer, eles vão falar, cara, desculpa, mas eu preciso vender gado. Eles não estão nem aí. Então, o tom de trazer a questão, obviamente, a saúde, que ela está em primeiro lugar nesse aspecto, e a economia, a organização identificou a reunião do G20 como o palco ideal para a gente pautar essa discussão, né? Você tem as 20 maiores economias ali, sentadas para se discutir, com certeza a pandemia ia entrar como um tópico das discussões, né, nas suas esferas. Então, a Proteção Animal Mundial focou num trabalho de advocacy aí constante, aí vários colegas ficaram muito dedicados a isso, né? Meu amigo João Almeida aí foi o líder do Brasil do trabalho de advocacy, e ele realmente, então, assim, cada país que a organização tem um escritório foi tentando trabalhar no seu advocacy para se conseguir um espaço no governo para falar, olha, presta atenção nesse tema, vamos levar esse assunto para se discutir, né? A gente sabe que não é uma decisão na canetada do dia para a noite, né? Mas vamos começar a discutir o fim, vamos começar a botar regra, vamos começar a botar ordem na casa, porque se deixar do jeito que está, não vai demorar muito para a gente estar trancado em casa todo mundo de novo. Então, aliás, já estamos quase lá, né?
Porque as coisas começaram ou é a segunda curva, ou é realmente agora que passou o grosso das eleições, a gente está começando a trazer os dados de novo, a gente não sabe. O que a gente Exato. sabe é que está aumentando esse risco e o risco de outras, né? Como você está dizendo aí. Exatamente. Então, a campanha, ela vem em duas frentes, né? Você tem esse trabalho de advocacy, né? De fazer esse lobbying com o governo para que realmente eles pautem isso. E esse é um trabalho, talvez um dos mais importantes, porque é ali que a gente sabe que vai conseguir, mas ele não é um trabalho tão comunicativo com as pessoas. E aí, o time do Brasil, ele criou essa campanha do Me Deixa Ser Selvagem, e aí a gente tem, por exemplo, essa música do vídeo, é um jingle, que é um desafio de TikTok, foi uma campanha, foi voltada um pouco para o público jovem, né? Porque a gente sabe que os jovens são empoderados hoje, eles têm esse ímpeto de lutar por diferenças, então a gente escolheu trabalhar com o público jovem. Então, dentro dessa jornada nossa, a gente tem foram várias atividades que foram propostas, né? Inclusive, a gente produziu até deixei um link aí para colocar, tem um material bem legal, Vânia, que é um mapa do comércio de animais silvestres. Então, é um compilado de informações, de dados, de vídeos, tem infográfico, tem o Brasil, tem países da América Latina, tem da América do Norte, que mostram vários dos dados que a Proteção Animal Mundial tem e vem trabalhando, né? E tá tudo num lugar só, numa plataforma interativa, é bem interessante. Depois, se puder compartilhar o link aí para o pessoal ver, é legal divulgar. Então, teve desde... deve estar aparecendo em algum lugar aí. Acho Olha que aí, já está aparecendo. Está aparecendo já. Muito bom. E aí, por exemplo, Pode falar, desculpa. Então, isso. Oi. É a minha internet ou a sua, Vânia? Pronto, voltamos. Sou eu ou é você que está com a internet caindo? Não sei. Não sei. Para mim, aqui ela está normal. Você deu algumas vezes deu uma diminuída, ficou falando, mexi a imagem mais rápido. Agora é que caiu nós dois, inclusive. Tá, não, para mim é o contrário. Para mim parece que você que dá aquela travada, mas tudo bem, então você segue o jogo. É a nossa conexão, então. Mas fale, Maurício, desculpa. Não, acho que você ia perguntar alguma coisa, eu não consegui entender a sua pergunta. A sua campanha, então, aqui no Brasil, ela está bastante focada para o público jovem, né? Pelo que você falou, tem uma demanda do público jovem. Por que vocês resolveram focar nesse público jovem? Qual é a ideia, assim, por exemplo, a educação, é não multiplicar uma cultura de ter animal silvestre? Qual que é a ideia de vocês? A ideia foi trabalhar o público jovem justamente por acreditar que o público jovem tem esse poder de decisão, tem essa capacidade de engajamento. Então, teve toda uma estratégia. Então, a gente criou uma landing page que seja mais acessível, a gente fez filtros de Instagram. Então, tem todo um desenho da parte do time de comunicação, né? Então, são várias mãos dentro da comunicação. Você está falando minha campanha. Na verdade, é uma campanha de várias pessoas, de vários escritórios, né? Olha, a nossa... Objetiva coligação. Exato, é a nossa campanha. E acho que é isso, assim, acho que a gente focar um pouco no público jovem talvez seja uma estratégia para conseguir quebrar um pouco aquelas coisas que o pessoal mais velho, como eu, como você, como meus pais, talvez sejam mais difíceis de quebrar, né? Fazer enxergar algumas coisas, né? Então, até convido todo mundo aí no dia 21, que é sábado, a gente vai fazer uma live aí com um parceiro nosso da campanha aí, o Michael é um influenciador, e aí a gente vai tocar a gente está chamando aí de live... live ação, esqueci agora o nome, me fugiu da cabeça. Mas é uma live um pouco interativa, diferente, para finalizar um pouco essa jornada do trabalho de advocacy. Né? Então, o trabalho vai ser sábado, dia 21. Pode procurar nos nossos canais aí da Proteção Animal Mundial, vai ser, acho que das 8 às 9. Então, vão ter várias participações da noite, das 20 às 21. Então, assim,
a campanha, né, da parte de advocacy, de lobbying, ela foi focada no G20. E nesse final de semana é quando ocorre a reunião do G20. Então, a gente está chamando o dia 21 como o dia do fim do comércio de animais silvestres. Né? O dia para a gente marcar como pauta. E aí, quem sabe, por exemplo, no ano que vem, Vânia, a gente faz um outro evento para selar essa data. E aí, no outro ano, a gente sela essa data e talvez a gente crie essa data aí. E quem sabe isso se espalhe para que a gente tenha um dia que a gente fale assim, pelo amor, não vamos mais explorar os animais silvestres da forma que a gente vem fazendo. Eu acho que é uma data muito boa, sabe, Maurício? Porque vai marcar nessa reunião e aí quando você for justificar por que é essa data, né? Ela está justificada, é muito boa e a gente, de repente, pode multiplicar isso para outras organizações, né? Sejam organizações de proteção e defesa animal, ambientalistas, para que todos participem, né? E desenvolvam algum trabalho. O que eu queria te perguntar, Maurício, vocês pensaram em desenvolver algum trabalho para as crianças, para jovens, porque a gente sabe que tem que trabalhar diferentes públicos, às vezes, né? Vocês pensaram nisso ou isso pode ser uma possibilidade para o próximo ano? Não, eu acho que essa estratégia do público mais juvenil, vamos por assim, né, de atividades, de educação ambiental, eu acho que ela vai entrar em agendas mais específicas de campanha. Então, por exemplo, a campanha que eu coordeno do Silvestre na PET, ela tem algumas atividades que visam esse tipo de abordagem. Como essa campanha do fim do comércio, ela tem muito uma visão estratégica de relação com o governo e G20, se faz um diálogo um pouco mais difícil, mas eu acho que ela se faz mais fácil quando você pega uma agenda específica. Então, como trabalhar o turismo responsável. Então, recentemente, a gente fez uma parceria com o Estado do Paraná e criou uma cartilha específica para esse público infanto-juvenil, de quais são as práticas positivas para um turista amigo dos animais. Então, assim, a gente tem algumas atividades, mas eu acho que a gente pode avançar muito e ainda mais em coligação, em parcerias, como a gente já conversou algumas outras vezes sobre isso. E uma coisa legal da campanha, Vânia, é que a gente conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas ao redor do mundo, né? Então, realmente foi, se você for pensar do momento que a gente lançou essa campanha, que foi em meados aí estou pensando na campanha global, né? Não especificamente no Brasil, mas foi por meados de junho, julho, talvez maio, se não me falha a memória, até agora, então a gente teve um período muito curto e conseguiu um pool de assinaturas bem grande, para justamente demonstrar que faz sentido a gente realmente começar a pautar isso, né, e trazer esse declínio, né, diminuir essa exploração, ser muito mais criterioso, né, pensar muito melhor antes de começar a pensar em criar animais, né. Você vê aí o estrago que está fazendo aí as criações dos bichinhos lá da pele lá na Europa. Né, os mink, o vison, sabe? Pô, você acha que a gente precisa ter fazenda de criação de pele ainda? Sabe? E olha o estrago que isso está gerando. E aí o que acontece? Muitos consideram esses animais não mais silvestres, né? Falar, não, são domésticos. Um furão, por exemplo, ele não entra nos critérios de um animal silvestre, um animal... Ele já está na categoria de doméstico, vamos dizer assim. E olha o risco que pode. Será que alguém está avaliando os furões do Brasil, se eles estão desenvolvendo algum Covid diferente ou não? É isso que eu ia falar. Ele, como modelo biológico, na pesquisa dos coronavírus, ele é bem interessante. Né? A gente já fez aqui as nossas primeiras lives, logo no começo do isolamento social na pandemia, foram com pesquisadores bem importantes nesse assunto. O professor Paulo Brandão, na USP, e a professora Aline da Hora, na Universidade Federal de Uberlândia. E ambos fizeram essas colocações, né, explicando essa demanda. E o que eu vejo, Maurício, é que a gente precisa pensar numa campanha que seja assim perene, que vá mudando os temas. Por exemplo, nesse momento, esse assunto trabalhou com jovens. No ano que vem, ele trabalha com um público mais infantil. Daqui a pouco, ele volta para um público mais adulto. E assim, a gente está mantendo essa questão da cultura. Por que eu estou te falando isso, Maurício? Porque antigamente a gente tinha trabalhos muito fortes contra os circos, né? Que na verdade tinham animais, e a pressão, né, que as entidades de proteção e defesa animal fizeram, a gente conseguiu que essa prática fosse praticamente acabar, né? Ela foi vindo assim, ó, quando a gente viu, acabou. Nós, inclusive, temos a última ação nesse sentido e cuidamos, né, de supervisionar
os animais que estão em situações de viver em cativeiro, porque não podem mais voltar à vida livre, porque são animais exóticos, né? Então, tem girafa, tem hipopótamo, tem elefante, tem uma quantidade grande de outros animais, chimpanzés e tal. E o que eu vejo é que a gente precisa insistir, porque isso vai acabar tendo seu impacto, Maurício. Se a gente desistir do tema, a gente não vai conseguir resolver. A mesma questão era com, por exemplo, as carroças, né? A gente sabe que existe ainda em alguns lugares, mas nas grandes cidades, nas cidades de porte médio, a tendência que existe é disso acabar. Existe uma forte mobilização da sociedade empoderada já de saber e conhecimento, né? Então, o que eu vejo é que a gente precisa crescer nessas demandas para que a gente não deixe o assunto morrer. Né? Então, o estabelecimento desse dia eu acho ótimo, pensar em campanhas que a gente popularize, muitas vezes, olha, aproveitar as lives pelas redes sociais, né? Pelas ONGs, deixar materiais, deixar vídeos que as pessoas possam utilizar para trabalhar com seus alunos, isso é bem importante. Maurício, sim, a gente já está aqui no nosso tempo final da nossa live, e eu queria pedir para a Luana se ela tem perguntas que ela podia trazer para nós, para que nós pudéssemos, depois das perguntas, entrarmos nos agradecimentos, porque se deixar, como você disse, nós íamos ficar aqui conversando sobre esse assunto até amanhã cedo. Boa noite, tenho perguntas e também parabenizações para vocês. Marcelo Henrique de Castro disse parabéns pelo trabalho e dedicação de vocês. A Priscila Leones falou, os animais silvestres pertencem à natureza, não devem ser tratados como pets. Agora eu tenho uma pergunta da Isabela, que diz, como você enxerga a eficácia de tentativas de educação ambiental em relação ao uso de animais silvestres como pets? Sinto que toda ação que apresenta animais mais estimula as pessoas querer ter animais do que o contrário. O que nós acabamos de falar. Acabamos de falar, não, exato. Pode falar. Eu acho assim, eu acho que tem várias formas da gente trabalhar a educação ambiental. Né? Existem pessoas que fazem trabalho de educação ambiental, que é levar os animais para as pessoas tocarem nos animais. Né? E aí, na ideia de que não, a gente precisa quebrar esse medo das pessoas dos animais. Por exemplo, cobra. É muito comum ter trabalhos em relação a cobra. Para mim, eu não vejo isso como um trabalho numa linguagem muito positiva de educação ambiental. Eu acho que os trabalhos têm que focar em assim, qual que é o papel do animal na natureza, qual que é o papel do animal no ecossistema, qual que é o nosso papel na natureza, qual que é o impacto que nós estamos fazendo na natureza e no ecossistema. Eu acho que tem que trazer muito mais esse tipo de elemento do que querer forçar uma relação de proximidade e contato direto com os animais. Ninguém está dizendo aqui que a gente não pode, então não pode nem ver o animal silvestre. Não. Eu acho que a gente tem, e é impressionante, os animais foi o que motivou a minha vida e minha carreira profissional, com toda certeza, foram, né, a admiração pelos animais, mas existem formas positivas da gente trabalhar isso, né? E aí eu acho que, assim, falta para mim, assim, uma campanha do governo, por exemplo. Né? O Roberto Cabral é um militante aí da causa animal aí que todo mundo conhece, e ele sempre fala para mim, e para várias pessoas, e eu vou repetir porque eu acho lindo isso, assim como o governo falou para as pessoas não fumarem, e isso trouxe um efeito na sociedade, demorou, mas trouxe um efeito na sociedade, talvez a gente ter campanhas que falam, que o governo estimule, sabe, ter na escola, qual que é a relação, como é que a gente tem que se relacionar com esses animais, ajudaria, né? Então, acho que esse seria o verdadeiro trabalho de educação ambiental. Eu acho que mostrar, né, Maurício, isso que você falou, eu acho super importante. O Roberto também já esteve numa live com a gente aqui, uma live excelente. Quem quiser acompanhar, né, esse trabalho que ele faz, o Marcelo Pavilenko, da SOS Fauna, já estiveram conosco aqui. E tem temas, só nessa nossa live, deles dois, está cheio de conteúdo que alguém que queira, na verdade, trabalhar o tema de fato de educação ambiental, independente da faixa etária, tem material suficiente para isso. Né? O que eu concordo com o Roberto é que realmente, se não existir esse tema como discussão, e por isso eu fiz a proposta e o convite para você, para a gente tentar manter esses temas,
Porque a gente tem vários, por exemplo, afiliados no fórum que trabalham com silvestres. A Associação Mata Ciliar, que você conhece, né, que é uma entidade excelente, a SOS Fauna, o Projeto MUNC, que trabalham direto, só essas 3 aqui em São Paulo, né? A gente tem outros estados, outras entidades, ou seja, a gente precisa estar unido e estar trabalhando com esse tema, criando um slogan, usando camiseta, fazendo propaganda, pondo nas redes sociais, enfim, fazer tudo que a gente puder, na linguagem que a gente consegue, para que as pessoas passem a olhar e refletir sobre a banalidade que se tem como desejo e o impacto que isso tem definitivo, né, na vida daquele indivíduo e no coletivo de muitas espécies, pela remoção ou pela situação com que aqueles animais são criados. Gente, a Denise Baroni, ela traz uma pergunta e também algumas provocações. Ela pergunta: a conscientização seria melhor e mais eficaz do que a sanção? Ou somente ambos resolveriam? Digo, o melhor investimento e mais eficaz não seria, por exemplo, a conscientização local? E ela falou isso porque aqui ela diz, por exemplo, conheço pessoas que são extremamente leigas, de verdade, sou filha de uma índia e falo com certa propriedade. Sobre a ignorância a título de humildade mesmo. As pessoas não acreditam que aquela espécie corre risco de extinção, não sabem o impacto que isso causaria ao meio ambiente. E se acreditam, pensam que isso vai acontecer daqui 100 ou 200 anos. São pessoas que moram e vivem no interior do Mato Grosso, por exemplo. Ver um tucano para eles é mais normal. E aí ela discorre um pouco e fala que, para eles, se eles, alguém pergunta sobre o tucano, eles falam, leva para você, que é uma forma mais comum deles lidarem com essa situação. E provoca, né, nesse sentido de dizer que o povo não tem nem energia elétrica, como a gente poderia ajudar e levar essa conscientização para eles? Eu tenho uma consideração que é importante aí, eu acho que são 2 pontos. Primeiro é sobre onde colocar o seu esforço, né? Se na conscientização ou se vamos dizer, na legislação ou na política pública. Eu acho que as coisas têm que andar em conjunto, não adianta a gente ir numa frente, não adianta eu decretar uma lei amanhã que proíbe e as pessoas continuarem querendo e continuarem pegando de forma ilegal. Então, as coisas têm que andar em conjunto. Quando a gente fala aqui do fim do comércio e está falando da questão de comércio, de comoditizar os animais, eu acho que o nosso foco, nesse momento, ele tem que se voltar para os sistemas intensivos e grande escala de produção de animais silvestres em cativeiro. Né? Então, as pessoas falam assim, no Brasil, não, os índios comem animais sempre, nunca deu pandemia, aqui a gente não vai ter pandemia. Só que as pessoas não param para entender como é que é o sistema de consumo do índio ou o sistema de consumo do ribeirinho na Amazônia. Quantos quilômetros ele está de qualquer outra pessoa? Quantas outras várias doenças, vários ribeirinhos e indígenas já morreram, como, por exemplo, um coronavírus que deu agora. Só que, assim, a dinâmica é outra. Né? Então, acho que a gente tem que se focar hoje no mercado que é sistêmico e intensivo. Eu acho que é essa região, sabe, que a gente tem que se focar mais, porque eu acho que é ali que se concentra muito mais os problemas. Né? Mas é importante no Brasil, principalmente pensando nessa questão social e na extração de animais da natureza, que se trabalhe em uma linguagem adequada para comunidades mais simples, para conseguir entender que os animais têm que se manter lá. E aí eu acho que tem um projeto que trabalha... Maurício, que eu queria colocar no que você está falando, que é o seguinte: quando não existe demanda, você não tem gente querendo produzir esses animais. Então, eu concordo com você, tem vários, concordo com essa pessoa que fez esse comentário, mas eu acho que cada um tem uma expertise, né? Então, muitas vezes, o que a gente faz, porque a gente não vive a realidade delas, a gente leva conteúdo para educadores que possam transformar esse conteúdo, que é mais técnico, que é mais urbano, até vamos dizer assim, para aquela pessoa que vive naquela comunidade, né? Então, por exemplo, a Elizabeth McGregor, que é a nossa gerente de educação, ela fez durante muitos anos, ela não fez só esse ano, na pandemia, de viajar para regiões bem distantes, principalmente no Amazonas, no Pará, em vários estados do Nordeste, para trabalhar com educadores, passar um conteúdo e aquele educador poder usar esse material, né? Porque nós não vamos dar conta de fazer tudo para todo mundo em todo lugar.
Então, eu concordo com o Maurício quando ele fala, nós temos que agir onde tem o consumo daquele animal. Onde é que está tendo o consumo? É aqui. Enquanto isso, um outro do grupo da proteção animal, das nossas organizações ou de outras, vão trabalhar capacitando pessoas para outros segmentos, né? E o que é mais importante? Todo cidadão pode e deve entender e explicar isso para as pessoas de forma gentil, educada, né, cordial, sem comprar briga, mas é um processo, o processo de transformação para chegar na consciência, ele significa ter informação, saber fazer a comunicação, e educar as pessoas para que ela tome consciência. Então, a gente tem um processo por etapas, né? E aí todos estão convidados, né? O Maurício tem disponível no site da WAP muitos materiais, nós temos alguns materiais que também podem ser disponibilizados, e o contato com as nossas ONGs são importantes quando as pessoas se dispõem, não, eu quero ajudar, e nunca acha que é pouco. Por exemplo, eu moro num bairro, eu consegui trabalhar com uma população mais vulnerável, numa escola, numa associação de moradores, numa igreja. Beleza, você está precisando de apoio, a gente pode te apoiar, mesmo à distância, né? Então, pensa nisso, que todo mundo pode ter esse papel de transformador de uma realidade, principalmente como no caso dessa pessoa que falou com a gente aqui, que ela vem de uma cultura, né, com a mãe indígena, então tem uma riqueza cultural que a gente não tem, e que ela, com certeza, agrega muito valor nesse trabalho da transformação da sociedade. Acho que você está no mudo. Você está no mudo, Luana. Estou. Uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta assim, importante para todo mundo, que Roseli perguntou. Minha avó tinha um papagaio e eu acabei herdando este animal. Não sei como posso ajudá-lo, porque ele já está muitos anos na família. Existe alguma forma de recolocá-lo na natureza? E como posso denunciar pessoas que oferecem animais silvestres nas ruas? Bora lá, Maurício. Boa. Esse exemplo aí é o exemplo clássico do que uma lista PET poderia evitar, por exemplo, uma boa lista PET. Um animal que tem longevidade de mais de 50 anos com papagaio, sempre dá esse tipo de problema. A pessoa quis e deixou para o outro. Então, só um adendo sobre isso, e a gente tem várias outras espécies. O que a gente recomenda é que essa pessoa que herdou esse animal, ela tente dar o melhor possível para esse animal. As melhores condições de alimentação, procurar entender qual que é a dieta desse animal, qual que é o melhor tipo de alimento, o que ela pode fazer para deixar esse animal bem nutrido, levar no veterinário, né? Existem processos de reintrodução de papagaios na natureza? Sim, existem. Alguns projetos no Brasil fazem isso. É um processo super viável, mesmo que o seu papagaio tenha passado vários anos em cativeiro, é possível fazer um projeto de reintrodução, mas são projetos que não são acessíveis a qualquer pessoa, tem que entender um pouco como que funciona o projeto, qual que a demanda do projeto tem. Então, hoje, o papagaio ele é um dos animais mais traficados do Brasil e tem várias pessoas que tentam fazer a soltura desses animais. Um animal que foi pego filhote e você faz a soltura é um trabalho. Um animal que já está em contato com o ambiente doméstico, né, com a nossa casa, você tem que fazer, é um trabalho um pouco diferente, né, você vai ter que fazer ele se assustar mais com o homem, você tem um trabalho um pouco mais difícil, mas ainda assim viável. Mas a minha recomendação, que eu acho que é o mais fácil, é tentar entender quais são as necessidades desse animal, né, de comportamento, de espaço, de enriquecimento ambiental. Então, trazer elementos novos para o dia a dia desse animal vai fazer com que esse animal tenha experiências positivas no seu dia a dia, e isso vai minimizar qualquer tipo de estresse. Não vai acabar com todo o estresse dele, mas vai minimizar, né? E o veterinário é muito importante. E as denúncias, você tem a linha verde do IBAMA, que acho que é o 0800... Você lembra, Vânia? Não, estou procurando aqui, para colocar aí também. Tem a linha verde do IBAMA, acho que é 0800. 60, 0800, mas eu não lembro o resto. E aí, outras opções que você pode fazer é procurar os batalhões de polícia ambiental, que talvez a sua região tenha, o seu município, o seu estado tenha,
que eles também têm ações de denúncias, né? Então, mas se você não tem acesso a isso, ou sua região não tem muito específico, você pode procurar essa linha, chama Linha Verde do IBAMA. Você pode fazer qualquer tipo de denúncia ambiental, tráfico, desmatamento, qualquer atividade suspeita relacionada à área ambiental, você pode utilizar a linha verde do IBAMA, que ela funciona muito bem. Eu não estou achando aqui o 0800, viu? Mas aí eu vou dizer o seguinte, Maurício. Eu não sei, essa pessoa que fez acho que Denise, né, fez a pergunta. Se ela estiver no estado de São Paulo, ela pode ligar na Polícia Ambiental. Então, várias regionais, né, às vezes não tem na sua cidade, aí você pode fazer essa denúncia na Polícia Civil, tá? Ou então na Polícia Ambiental. E o que é importante para a denúncia? Não basta só a denúncia, tem que ter alguma prova, foto, testemunha. Muitas vezes você vai precisar fazer um documento, né? Se não tiver nada disso, a promotoria de justiça. Então, é sempre importante a gente ter a condição de provar que aquilo que a gente está falando é verdade. Então, quando uma pessoa oferece e isso é recorrente, tentar descobrir se tem uma periodicidade, onde é que essa pessoa mora, enfim, achar alguns sinais para que a própria polícia possa depois ampliar essa investigação. Sem a denúncia não se faz nada. O que a gente vê é que toda vez que a polícia resolve, por exemplo, parar veículos em estradas na região, por exemplo, da Grande São Paulo, porque já tem as rotas conhecidas, né? Olha lá, o Danilo achou para nós o 0800, gente. Está aí na tela para quem quiser anotar, para não esquecer. O que é importante? A gente saber que toda vez que procura, encontra. Se está numa rota, mais ainda. Mas a denúncia sem prova, ela não tem nenhum valor, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu denunciei, a polícia não fez nada. Mas sem prova, gente, a gente precisa da prova, né? Precisa da prova material para que a investigação possa acontecer. Então é isso, gente. Bastante gente parabenizando vocês. Eu também agradeço. Agora eu vou me retirar para vocês finalizarem. Obrigada, Luana, do apoio. Obrigada. Bom, Maurício, acho que a gente falou bastante, né, sobre essa questão do Me Deixa Ser Selvagem, que é uma campanha muito boa que a WAP está fazendo, uma campanha mundial e que visa, na verdade, atingir a reunião do G20, né, que vai acontecer no sábado, Maurício? Isso. No sábado. E a ideia da WAP foi criar diferentes movimentos em vários países do mundo, especialmente aqueles países onde os relatos desse comércio, seja comércio ilegal ou comércio legal, extrapola aquilo que a gente consegue entender como, vamos dizer que minimamente adequado, né? E eles fizeram aqui no Brasil essa campanha, que vocês viram 2 vezes o vídeo, quem está com a gente desde o começo, que tem um conteúdo muito legal, que eu convido vocês a assistirem também na página da WAP, seguirem a página da WAP e, principalmente, também seguir a nossa página do Fórum Animal, onde a gente, na verdade, ajuda a compartilhar essas estratégias. Alguns meses atrás, eu procurei pelo João, nós participamos de uma audiência pública, o João que o Maurício falou agora há pouco, que trabalha com ele, e, através disso, eu acabei conhecendo melhor o Maurício e a gente começou a trabalhar de forma importante, de forma interessante, e eu queria aproveitar para fechar isso daqui, Maurício. Eu não vou contar o milagre, o santo, eu vou contar só o milagre, tá? O Maurício ajudou bastante numa cidade a conseguir que pessoas que exploravam aves assim há décadas conseguissem manter uma estrutura para fazer campeonatos de canto de canário, de outras aves, né? E se mostrou que isso não era possível, né? Quando você precisa de uma área pública para tantas outras atividades. E a contribuição do Maurício técnica foi fundamental para que o município vetasse essa prática, né? Entendesse que era muito melhor eu garantir que aquela área fosse usada de uma forma positiva e entendeu, né, toda a ação deseducativa para presente e para futuras gerações aí de cidadãos brasileiros visualizarem, né, por exemplo, um passeriforme viver a vida inteira fechado numa gaiola super pequena, única e exclusivamente
para disputar campeonatos de canto, né? Então, eu queria dizer que qualquer pequena estratégia que contribua para que diminua o sofrimento do animal, ela é bem-vinda, e nós vamos estar sempre à disposição para orientar e para ajudar as pessoas nesse caminho. Maurício, fique à vontade para se despedir, e eu convido a todos para que na próxima semana acompanhem, que a gente vai ter um outro trabalho muito interessante, que vai ser apresentado aqui para vocês na área de educação, e eu espero que todos estejam conosco para mais essa oportunidade de trocar experiências, trocar esse diálogo, né? Entender que agora o Fórum em Diálogo é uma nova forma da gente trabalhar a comunicação, o conhecimento, numa linguagem acessível a todas as pessoas. Obrigado, Vânia, mais uma vez pelo convite, agradeço. Pelo que eu entendi, eu sou estreante do Fórum em Diálogo, é isso? Você é estreante, olha que honra nós ter você. Muito honra. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Faço das palavras da Vânia as minhas também. Assim, tem sido cada vez mais intensivo as atividades que a gente vem colaborando, e qualquer esforço para a gente conseguir avançar na agenda de proteção dos animais, ele é muito válido, né? Esse exemplo que a Vânia trouxe realmente é uma atividade de um município que se utilizava da bandeira de que aquela campeonato de passarinho era atividade de educação ambiental. Exatamente. Esse o discurso. Queremos fazer uma educação ambiental no município e queremos fazer o campeonato de passarinho. Então, foi bem interessante, e eu acho legal, Vânia, eu gostei muito da nossa interação, até na nossa campanha aí do Me Deixe Ser Selvagem, na participação do fórum, numa carta que a gente fez para os ministros, principalmente para o ministro Guedes, né, na interação que a gente teve nos eventos das projeções em Brasília, que a Vânia colocou o pessoal lá de Brasília para estar lá, e a gente fez uma live, o pessoal mostrou, né, com a pandemia, as viagens são mais... A doutora Ana Paula, exato. As viagens são mais restritas, então colocamos a Ana Paula na roubada de fazer uma live mostrando as projeções e tal. Foi super legal. E eu acho que essa nossa aproximação e esse trabalho que cada vez vem se intensificando, Vânia, eu acho que é legal para as outras organizações também enxergarem isso como uma forma de que a gente tem que se unir realmente, pensar em estratégias cada vez mais coletivas para que a gente consiga um objetivo grande lá na frente, né? E, bom, para quem está vendo a gente ao vivo hoje, por favor, participem da nossa live no dia 21, e vamos aí carimbar o nosso dia aí do fim do comércio de animais silvestres. Ô, Maurício, agora a gente vai fazer assim, ó, a gente vai fazer um teste de atenção. Ó, eu vou pôr a minha mão, essa mão aqui, ó, essa mão, aqui, ó, aqui, dobra, fecha assim. Assim. Agora vamos tentar fazer. Que jeito que nós vamos fazer? Vamos ver. Vamos fazer assim, Tamo junto, Maurício. Tamo junto. Gente, muito obrigada. Maurício, mais uma vez, a nossa gratidão pelo seu conhecimento, as suas informações. Saiba que você sempre tem em mim uma grande admiradora, uma parceira. Aprendo muito com você. E também no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, uma organização nacional que pode muito contribuir na sensibilização da sociedade para que a gente possa mudar essa realidade. E eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, porque eu já vi outras mudanças, né? Como eu disse, no nosso caso aqui, a questão do circo, a gente viu uma mudança em relação aos programas de manejo populacional de cães e gatos, que hoje são uma realidade, no passado era recolher e matar. Então, eu vi isso mudar, e eu acho que a sociedade realmente vai mudar, e em breve a gente vai deixar o animal silvestre na natureza, né? A gente vai deixar ele ser selvagem. Muito obrigada, viu, Maurício? Obrigado a você, Vânia. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada por todos que estiveram conosco. Um abraço.